Seja bem-vindo a mais uma aula do mini curso de Direito Eleitoral. E o tema de hoje é um tema muito importante, é a prestação de contas eleitoral. Vocês já estudaram com a gente sobre a arrecadação eleitoral e a importância de que tudo seja documentado, todos os gastos sejam comprovados e devidamente documentados. E agora chegou o momento de você fazer essa prestação de contas à Justiça Eleitoral, ou seja, comprovar que todos os seus gastos e arrecadações durante o processo eleitoral, o período eleitoral, foi devidamente cumprido e observado o que a lei determina. Então, a prestação de contas nada mais é do que um dever daquele candidato, não só daquele candidato, como também do comitê financeiro do partido político, em demonstrar transparência e honestidade durante o período eleitoral. É importante a gente aqui já destacar que, independente se aquele candidato renunciar durante o processo eleitoral, desistir ou não tiver nenhum gasto ou não tiver nenhum recebimento de terceiros, ele necessita prestar contas. Aqui a Justiça Eleitoral preserva a transparência. E essa prestação de contas, atualmente, ela é feita de forma eletrônica, por um sistema próprio da Justiça Eleitoral e encaminhado ao PJE, que é o nosso processo judicial eletrônico. Então, hoje, a prestação de contas, não só hoje, mas já tem tempo, ela é muito mais ágil, muito mais digital e que garante uma facilidade para aqueles candidatos e partidos políticos. Lembrando ainda que toda prestação de contas deve vir acompanhada da assinatura de um contador e de um advogado, que vai analisar todos aqueles recibos, todos aqueles documentos e, por intermédio de um formulário próprio da Justiça Eleitoral, vai encaminhar essa prestação de contas para a aprovação do juízo. E importante também a gente lembrar que essa prestação de contas não é feita a qualquer momento ou em todo o período eleitoral. É importante que o candidato, aquele comitê financeiro, os partidos, sejam organizados para já juntar aqueles recibos, organizar aqueles documentos contábeis para que quando chegar no momento oportuno da prestação, esteja tudo pronto e naquela correria, quando estiver chegando a data e aquele acúmulo de documentos de todos os candidatos, seja só em viagem. Sabe que na prática isso é quase que impossível e não acontece. Mas o TSE divulga previamente e para essa eleição nós já temos a data previamente estabelecida. Então nós temos até o dia 13 de setembro para envio da prestação de contas parcial. Outra data já pré-estabelecida pelo TSE é a data do dia 5 de novembro, para aqueles candidatos que participaram do primeiro turno e vão para o segundo turno. Então, elas precisam, os candidatos, partidos, enfim, precisam prestar contas essa prestação parcial, assim denominada, até o dia 5 de novembro. Lembrando aqueles que vão concorrer ao segundo turno. E a data de prestação de contas final, já tabelada pelo TSE, é a data do dia 16 de novembro de 2024, estou aqui com a resolução aberta, que estabelece que os candidatos que concorreram no segundo turno da eleição e os partidos políticos devem encaminhar à Justiça Eleitoral, através do sistema de prestação de contas eleitorais, aquela prestação de contas referente aos 2 turnos. E aí nós temos um prazo final de prestação de contas. Caso o candidato ou partido político não observe, não se atente àquele prazo, o candidato será intimado para que em até 3 dias apresente a sua justificativa e toda a documentação necessária. Falando em documentação necessária, vamos citar aqui alguns documentos que têm que ser juntados, não vamos citar todos porque são inúmeras possibilidades, mas alguns principalmente que precisam apresentar na prestação de contas. Então, inicialmente, como nós já informamos, a necessidade daquele contador e advogado na fase de prestação de contas é importante a sua qualificação, a sua identificação e todos os seus dados que são os responsáveis por aquela prestação de contas. Então, a qualificação e os dados do contador e do advogado são os primeiros itens para aquela prestação. Além disso, tem que se juntar os recibos, os gastos estimáveis, as transferências, a origem de cada transferência, a comprovação daquela transferência, a arrecadação durante a campanha e, dentre outros itens que a lei eleitoral
prevê e que é importante que aquele candidato e aquele partido contrate um advogado, contrate um contador especializado na área para que consiga desempenhar um bom trabalho e que você não tenha problema na sua prestação de contas, que pode ensejar diversos danos pós-eleição, como bloqueio de conta, multa e inclusive restrição do passaporte. Então fiquem atentos a isso. Vamos considerar então que todos os prazos foram observados, que a prestação de contas foi devidamente realizada. No entanto, depois de mandar todos aqueles documentos para no sistema eletrônico, você lembrou de algum documento que ficou para trás, um extrato bancário, uma conta ali que você esqueceu de desativar e lembrou após o envio, você pode sim fazer de forma voluntária a sua retificadora da prestação de contas. Além disso, pode ser que a Justiça Eleitoral receba a sua prestação de contas e entenda que será necessário fazer algum esclarecimento, algum acréscimo de documento, alguma justificativa, e aí será concedido um prazo a você, candidato, a apresentar a sua justificativa para que aí sim a sua prestação de contas seja julgada de forma satisfatória e que você não tenha nenhum outro problema pós o período eleitoral. Falando em julgamento das contas, algumas situações podem ocorrer. Claro que a situação que todos esperam é a aprovação das contas, mas estas podem ser aprovadas com ressalvas, quando o julgador entender que algum detalhe ali não ficou bem esclarecido ou devidamente comprovadas. Elas podem ser consideradas também não aprovadas e não prestadas, que é quando você inobserva aquele período pré-estabelecido pelo TSE. Então, naqueles casos em que as contas foram desaprovadas, não foram aprovadas, encaminha-se ao Ministério Público Eleitoral, sendo o titular para a ação de investigação judicial eleitoral, para identificar e fazer as diligências necessárias se houve algum equívoco ou algum crime ou irregularidade no seu período eleitoral. E aí inicia-se todo um processo judicial de investigação. Ações essas já vistas nas aulas anteriores. Encerramos aqui então um tópico muito importante que requer uma análise bem minuciosa da legislação. E é claro que não dá para a gente trazer todas as minúcias e nuances dessa prestação de contas, mas acompanhe a gente que a gente vai dando novas dicas, novas aulas e tenho certeza que todos vão estar bem capacitados para esse período pós-eleição, pós-campanha de prestação de contas. Chegamos ao final do nosso mini curso, espero que todos tenham conseguido aproveitar os nossos ensinamentos, as nossas atualizações jurídicas. E, caso vocês tenham interesse, podem seguir a gente no Instagram, Carvalho Favieri. Lá a gente vai divulgando durante o período eleitoral novas dicas, atualizações jurídicas, algumas possibilidades de condutas vedadas, novas atualizações que podem ocorrer nesse período. Então, sigam a gente e até um próximo curso.